O poder mortal da língua. Hoje nosso tema mais específico, palavras torpes, palavras sujas. Será que você faz uso de palavras torpes, palavras sujas? Hoje nós vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, para que nós possamos ainda mais vigiar a nossa língua. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Tiago capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 5, vejamos quão perigosa, quão terrível é a língua, e nós precisamos estar atentos às nossas palavras. Diz a palavra, vamos ficar de pé para nós ouvirmos a palavra de Deus. Diz a palavra, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chama pelo inferno. Pois toda espécie de feras e aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela palavra que tu tem nos revelado, Senhor. Pelos ensinos profundos e maravilhosos que estão contidos na tua palavra. Pai, nesta noite quero clamar que tu venhas falar ao nosso coração, nos dando a revelação necessária da palavra, para que nós possamos melhor viver, observando os teus preceitos e fazendo a tua vontade. Senhor, ensina-nos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa série de estudos sobre o poder mortal da língua, certamente nós aprendemos que ela é perigosa. Quando nós lemos o texto de Tiago, somos chamados a atenção para uma vigilância ainda maior àquilo que a nossa boca fala, aquilo que nós falamos. E é necessário estarmos atentos a cada instante, porque se não houver uma vigilância muito atenta, se nós não marcarmos de perto, vamos proferir aquilo que desagrada o Todo-Poderoso, gerando o pecado, e o pecado nos afasta o homem do Todo-Poderoso. Portanto, é preciso que estejamos atentos a cada instante, a cada minuto, naquilo que vamos falar. Muito atentos, pensando antes. É melhor sermos e ficarmos calados do que falarmos demais. E essa já é uma máxima que esse mundo aí fala, aponta como verdade. E realmente é uma verdade. Hoje eu quero chamá-los a atenção para palavras torpes, palavras sujas. Talvez você possa até retrucar, possa até questionar-me. Mas eu não faço uso de palavras torpes. Algumas versões, palavras torpes. Em outras versões, palavras sujas. São sinônimos, tá bom? Ambas é aquilo que desagrada ao Todo-Poderoso. Palavras torpes, palavras sujas, que não são boas, que não são dignas do povo de Deus. E algumas versões traz torpe e outras sujas, mas é necessário que estejamos atentos a esta verdade. Significado da palavra torpe. Veja o que significa. É aquilo que contraria ou fere os bons costumes, a decência, a moral, indecorosa, infame, que causa repulsa, asquerosa, nojenta. Todo esse tipo de palavra, de conversação, gera pecado. Não é agradável aos ouvidos do Senhor. E nós, como servos do Todo-Poderoso, de forma alguma podemos fazer uso. Eis a necessidade de vigiarmos, estarmos dia após dia, ainda mais atento a tudo quanto nós falamos. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos adverte com relação a isso. Ela chama-nos a atenção em Mateus capítulo 12, 34, que a boca fala
daquilo que enche o coração. Se o teu coração está cheio de coisas ruins e torpes, palavras torpes, pensamentos sujos e tudo estas coisas, certamente você há de falar cada vez mais dentro dessa situação. Eis o porquê que nós precisamos encher o nosso coração com tudo aquilo que é de Deus. Estarmos atentos a tudo aquilo que é do Senhor. Nós não podemos abrir espaços nas prateleiras do nosso coração para aquilo que é vergonhoso, que é ruim, que é imoral, que é nojento, que é sujo, que é vergonhoso. Mas necessário é que o nosso coração esteja arrumado. Ô glórias, posso falar fazendo uma analogia com o lar, com flores, cheiroso, enfim, dessa forma. Assim precisa ser o nosso coração, já que é a habitação do Espírito Santo de Deus. Irmãos, sabemos que as palavras, elas têm o poder de causar impacto na vida daqueles que nos ouvem. A palavra é poderosa, ela causa impacto. Ela pode agir de uma forma poderosa no ponto de abençoar e ou trazer problemas sérios àqueles que nos ouvem, àqueles que estão próximos a nós. E sabemos que nós somos servos do Senhor e como servos de Deus temos que agir segundo aquilo que o Senhor deseja, segundo a vontade do Todo-Poderoso. E o apóstolo Paulo, ele conhecedor das verdades do Senhor, sabia quem era Deus. O mover do Espírito Santo era uma verdade na sua vida. Ele escreve aos Efésios, ouça mais uma vez. Ouça esta palavra, Efésios capítulo 4, versículo 29. Veja só a orientação do apóstolo para a vida dos servos do Senhor. Diz a palavra: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra suja, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amém? Esta é a orientação do apóstolo Paulo, e sobre essa orientação vamos conversar e vamos discorrer nesta palavra, para que nós possamos aprender com o apóstolo como melhor vivermos sobre a face da terra e estarmos alinhados com a vontade do Senhor, fazendo aquilo que é agradável ao nosso amado Jesus. Nosso primeiro tópico: o que são as palavras torpes? As palavras sujas. O que são essas palavras? Efésios capítulo 5, versículos 3 a 4. Ouçam. Mas a impudicícia é imoralidade sexual, e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, conversação suja, vergonhosa, grosseira, imunda. Amém? Nem palavras vãs ou chocarrices, zombarias, coisas dessas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Ações de graça. Eis a palavra de orientação do Senhor para as nossas almas. Nós temos que observar textos como este, ensinamentos como este e praticá-los. Nós, como servos do Senhor, irmãos, somos chamados para vivermos a vontade do Senhor, fazermos sempre aquilo que Deus quer. Eu sei que vocês sabem disso, todos nós sabemos. Mas a palavra do Senhor, dia após dia, reaviva esses ensinamentos em nossas mentes, para que nós não tenhamos desculpas, ou nos esqueçamos das verdades de Deus, e nos deixemos levar pela carne por princípios equivocados. Eis o porquê que a palavra de Deus bate de forma reiterada, ensina de forma reiterada, para que nós vivamos aquilo que Deus quer, fazendo sempre a vontade do Senhor. E nesse texto em específico, nós somos chamados a atenção para as palavras torpes, para as palavras sujas. Esse tipo de palavras, irmãos, elas são degradantes, são corruptas, são impróprias e destrutivas. Elas não produzem nada que edifica, nada que é bom. Amém? E esse pacote, dentro desse pacote, você encontra
as piadas sujas, piadas torpes, piadas sujas, as calúnias, já falamos a respeito de calúnias, é uma espécie de torpeza, as fofocas, difamações, comentários maliciosos e outros tipos de situações que não agradam ao Senhor. É preciso um cuidado muito grande com a língua. Tiago, capítulo 3, já chama-nos atenção para essa verdade. É necessário estarmos atentos. Amém? Olha só, exemplos de situações que são produzidas pelas palavras torpes. Aquilo que elas fazem acontecer na vida daqueles que as proferem e também daqueles que as escutam. Primeiro, nós vemos que as palavras torpes, elas ofendem. São palavras que ferem sentimentos de outros, seja de forma intencional ou não. Nós temos que ter cuidado com todo tipo de ofensas. Aquilo que você fala do seu próximo, aquilo que você aponta sobre a vida do teu próximo. É preciso zelarmos por isso. Ainda vemos que as palavras torpes são degradantes. É uma linguagem que diminui o valor de alguém ou de algo. Não tem aquelas pessoas que olham para você e dizem, você não consegue, você é isso, você é aquilo. São palavras ruins. Estão dentro desse pacote de palavras torpes. Amados, ainda, que fala que as coisas não são boas, algo não é bom, sempre levando palavras ruins, apontando como palavras ruins. Nós precisamos entender que elas também corrompem. As palavras torpes corrompem. São expressões que contaminam a mente e o coração. Quando nós proferimos ou ouvimos palavras torpes, elas corrompem o nosso coração. Quem fala já está com o coração corrompido, porque fala daquilo que está cheio o coração. Quem ouve, se você não vigiar, você será corrompido, envolvido pelas palavras sujas, por essas situações. Ela tem o poder de dividir, elas criam, palavras torpes, criam discórdias, afastam pessoas, geram toda uma situação ruim. Na verdade, é a ação do maligno através da língua. Vigia, muita vigilância, para que você não seja tomado pelo espírito ruim que te leve a agir desta forma. Às vezes as pessoas acham, isso tudo é fruto da carne. Sim, é fruto da carne. Mas, lembre-se, quem impulsiona a carne são espíritos ruins. Se você age segundo a carne, você não está agindo de forma gratuita. Tem um espírito maligno que move, que age, que te impulsiona a fazer coisas erradas. E da mesma forma, em proferir palavras torpes. Amém? 2. As consequências das palavras torpes. Provérbios capítulo 15, versículo 2. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Estultícia, tolices, bobagens. Lerei mais uma vez para que vocês possam guardar. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices, bobagens, estultícia. Fique atento. Olha só a diferença. Qual a boca que profere tolices, bobagens? A boca dos insensatos. Não seja insensato. Provérbios capítulo 18, versículo 21, Salomão afirma: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto, come da sua recompensa. Queridos, nós temos que aprender com a palavra de Deus, a vivermos a vontade do Senhor. Nós não somos chamados para que os nossos atos, nossas ações sejam de qualquer forma, mas nós temos um Senhor que zela até mesmo pelas nossas palavras, pela nossa boca, e necessário é que estejamos atentos a todas essas coisas. Nós sabemos, queridos,
que as palavras, por mais simples que pareçam ser, talvez você fale, minha palavra, enfim, mas elas carregam um grande poder. Ela carrega um grande poder. Você pode deixar uma pessoa muito bem, mas você pode arruinar a vida também. Eis o porquê que você precisa ser canal de bênção. Canal de bênção, sempre. Elas podem curar, podem ferir, podem construir, mas também podem destruir. Amém? E sejamos atentos mesmos. As palavras torpes, elas desagradam a Deus. As palavras torpes desagradam a Deus. A Bíblia ensina, irmãos, que somos responsáveis por tudo o que sai da nossa boca. Nós somos responsáveis por tudo o que sai da nossa boca. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 34, diz a palavra: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, delas darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Amém? Deu para entender a seriedade da palavra? São palavras de quem? Jesus. É Jesus ensinando, e nesse texto Jesus fala àqueles que eram líderes. Aqueles que eram líderes. Necessário é que estejamos atentos para que não venhamos pecar contra o Todo-Poderoso através do nosso falar. As palavras torpes, elas desagradam a Deus. Fique atento e, conforme Jesus, todos aqueles que proferem palavras ruins, não se arrependerem, delas darão contas no dia do juízo. Ainda, elas ferem outras pessoas. As palavras maldosas podem causar feridas emocionais, profundas, duradouras, pode causar sentimento de inferioridade, coisa assim. Nós temos o dever de sempre abençoar. Ainda, irmãos, ela contamina o nosso próprio coração. Contamina o nosso próprio coração. Quando nós falamos de forma negativa, estamos alimentando pensamentos negativos em nosso interior. Ou seja, se você tem o costume de falar coisas ruins, coisas negativas, você está, consequentemente, alimentando também a tua alma com estes pensamentos, com essas situações. E ainda dá lugar ao maligno. As palavras torpes abrem um espaço na vida do homem para o maligno. Tiago capítulo 3, versículo 6. Deixe-me abrir a Bíblia. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Amém? Deu para entender? Veja a gravidade, amados. Ela abre espaço para o maligno. Não abra espaço para o maligno na tua vida através do teu falar. Não use palavras que são consideradas sujas, são consideradas torpes. 3. Use as palavras para edificar e abençoar. Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, suja, e sim unicamente a que for boa para edificação. Veja, palavras que são boas para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Este é teu dever sobre a face da terra. Que você seja um abençoador. Alguém, uma serva, um servo que abençoe o próximo. Um homem, uma mulher que leve a palavra do Senhor aos corações para que haja paz nas vidas. Queridos,
Paulo exorta os crentes ali de Éfeso a que eles usem a língua para a edificação, para trazer conforto às pessoas, para o crescimento espiritual da igreja, para o crescimento espiritual uns dos outros, e assim precisa ser a nossa vida. Nós temos que viver em conformidade com a palavra do Senhor a cada instante, a cada minuto, e assim certamente estaremos agradando o nosso Senhor e Salvador. Seremos agradáveis ao Todo-Poderoso. Irmãos, o bom uso das palavras geram, veja só, o bom uso das palavras, elas geram honra a Deus. Quando você profere palavras que são boas, palavras de bênçãos, com certeza você há de honrar o nosso Senhor, amém? E você faz isso quando testemunha a respeito de Deus, da glória do Senhor. Quando você fala para alguém quem é Deus, quando você abre a tua boca para glorificar o Senhor, tudo isto através da língua, você honra ao Senhor. Ainda, ela fortalece os relacionamentos, as palavras positivas, as palavras encorajadoras, elas criam laços mais fortes, mais estáveis, mais saudáveis com as pessoas. Se você tem sempre uma palavra boa, certamente você há de abençoar sempre alguém. E essa é uma verdade. Ainda, o bom uso das palavras, palavras abençoadoras, elas transformam vidas, transformam vidas. Você talvez já tenha experimentado isso. Há dias, irmãos, que parece que o dia é difícil, é complicado. Aquele dia cinzento, escuro. Mas chega alguém para você e fala algo bom, algo abençoador. Parece que o teu dia descortina. Já aconteceu isso com vocês? É sempre assim. Quando você tem uma palavra boa, uma palavra de bênção, tem o poder de transformar vidas. Se a pessoa está para baixo, está triste, abatida, e se você traz uma palavra do Senhor, você tira toda aquela situação. Mas, se a tua boca é ruim, e você chega com palavras ruins, palavras que não edificam, que não somam, o buraco parece que aumenta. Parece que aumenta. Você está ruim, alguém chega para você e fala coisas ruins. Ou até tenta te alegrar com piadas impuras, essas coisas assim. Você não consegue, você pode até rir no momento ali, mas não vai mudar nada na tua vida. Talvez fique até pior. Mas, se você é usado pelo Espírito Santo para uma palavra de vida, você tem o poder, Deus te dá o poder, através da sua palavra, de fazer a diferença na vida das pessoas. E esse é o nosso dever, usarmos palavras que edificam, palavras que abençoam. Ainda, o bom uso da palavra, ela reflete o caráter de Cristo Jesus. Olha que bênção. Nós sabemos, irmãos, que Jesus era uma pessoa gentil, compassiva, que amava o próximo, amava as pessoas. E ele tinha sempre palavras que apontavam para o Pai. Em todas as situações, a glória era de Deus. O Senhor Jesus não fazia nada para a sua glória, para a sua própria glória. E ele mesmo disse um dia, eu vim para servir, não para ser servido. Veja como são as coisas. Hoje em dia, nós temos visto que essa realidade de Jesus já é uma mentira na vida de muitos. Porque as pessoas querem ser servidas. Se carregam um título eclesial, querem ser servidas. Querem ser servidas. Jesus, o mestre dos mestres, o Todo-Poderoso, ele afirma, eu vim para servir. Eu vim para servir. E esta é a verdade do Senhor para as nossas almas. Use as palavras para edificar, para abençoar. Use as palavras para trazer paz aos corações. As palavras para mostrar a glória do Senhor.
as palavras, irmãos, para que o Senhor seja honrado e glorificado sempre em nossas vidas. 4. Como podemos evitar as palavras torpes, as palavras sujas, as conversações más? Como é que nós podemos evitá-las? Colossenses capítulo 4, versículo 6. Ouça o que diz Paulo à igreja de Colossos. Ele afirma: a vossa palavra seja sempre agradável. Olha aí. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Glórias a Deus por isso, irmãos. O Senhor chama-nos a atenção, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, ensina-nos que a nossa palavra precisa ser agradável, temperada com sal. Tempero, irmãos, não é de mais nem de menos. Tempero é na medida certa. Um alimento bem temperado, ele não tem sal de mais nem de menos. Ele está na medida certa. Nós precisamos falar na medida do Espírito Santo de Deus. Ainda, para saberdes como deveis responder a cada um. Quando nós nos deixamos mover no Espírito de Deus, certamente o Espírito nos dá as respostas certas. E não seremos grossos, não seremos de forma alguma pessoas mal vistas, porque da nossa boca procede formas de falar que não edificam, que não são boas e que não produz vida naqueles que nos ouvem. Essa é a recomendação do Senhor. Mas como evitar que as palavras sejam tão ruins, que elas não produzam graça, que elas não edifiquem o próximo? Como evitar tudo isso? A fórmula é uma só, irmãos. É uma fórmula que se aplica para como não pecar, se aplica como não ser fofoqueiro, como não caluniar. É uma fórmula que te ensina a andar sobre a face da terra, porque a palavra do Senhor é extremamente simples. E a fórmula, ela consiste em meditar na palavra de Deus. Quanto mais conhecemos a palavra, mais vamos refletir a glória de Deus no nosso dia a dia. Eis o porquê que nós temos que ler a palavra, conhecer a palavra, para que os nossos atos, as nossas atitudes sejam semelhantes ao do Senhor. Mas como vamos agir de forma correta se nós não conhecemos o Senhor? Hoje vivemos dias em que há uma série de crentes que não conhecem Deus. Há uma série de crentes que não querem saber da palavra. Há uma série de pessoas que vão para as igrejas em busca de tudo, mas não querem saber de Deus. Esses são crentes não praticantes. Crentes não praticantes não vão para o céu. Vão para a igreja, dizimam na igreja, pregam na igreja, cantam na igreja, fazem qualquer coisa na igreja, mas não vão para o céu. Para que nós possamos acessar a presença do Senhor e estarmos na glória, não há como se você não pratica a palavra. Temos que praticar a palavra. E para praticar a palavra, necessário é conhecê-la. Se você não ler a Bíblia, impossível conhecer a palavra de Deus. Não te enganes, é desta forma. Ainda, oração. Se você quer evitar as palavras ruins, conversações más, a oração. Crente que não ora, não tem comunhão com o Senhor, não te enganes. Eu já dei esse exemplo aqui, para que nós possamos ter um amigo íntimo sobre a face da terra. Aquele que você diz, é meu amigo, meu melhor amigo, amigo íntimo. Só é teu amigo íntimo, teu melhor amigo. Crente não deveria ter melhor amigo, não é? Mas, vamos lá. Só é melhor amigo porque você conversa com essa pessoa. Porque tu contas as tuas histórias para ele. Porque você tem liberdade em sentar-se e falar com essa pessoa. A oração é isso aí, irmãos. Nós temos que, além de sermos servos do Senhor, Ele precisa ser o nosso melhor amigo. Mas se você não conversa com Deus, não vá se enganar. Não será possível ser amigo do Senhor. Amém? Outro aspecto
Controlar a língua. Isso é base. Controle a tua língua. Controle a tua língua. Nós temos que policiar os nossos pensamentos antes de falarmos. Temos que vigiar a nossa língua. Não abra a tua boca e fale de qualquer jeito, porque você há de resolver depois problemas. Amém? Controle a língua. Outro conselho, ouvir mais do que falar. Ouça, ouça, ouça. Fale pouco, fale pouco, fale pouco. Mas quando você abrir a tua boca para falar e falar muito, fale de Cristo. Fale de Cristo. Não tem como errar. Não há como errar. Se você deseja falar muito, fale de Jesus. Fale de Jesus. Aí você pode falar 24 horas por dia sem parar. Mas, se não é para falar de Jesus, fale o necessário. Somente o necessário. E ainda, vigiando bastante. Muito atento a tudo quanto você vai falar. Amém? Eis aí os conselhos práticos para que possamos evitar palavras torpes, conversações torpes, palavras sujas, conversações sujas. Vale ressaltar que, se porventura você está em algum lugar e aparece alguém com essas conversas que não a edificam, que não são boas, ouça, se não há como não ouvir, mas não participe. E jamais que você seja fonte, jamais que você seja fonte. Às vezes nós estamos em determinados locais em que você há de ouvir todo tipo de palavras, conversas sujas. Não há como você evitar isso. Nosso ouvido é aberto, mas não permita que aquilo que você ouve entre para o teu coração. E jamais, jamais, haja uma interação, que você venha interagir, você venha sentir prazer nesse tipo de situação. Amém? O poder mortal da língua, palavras torpes, palavras sujas, elas não fazem parte do povo de Deus. Nós somos chamados para vivermos a vontade do Senhor, para que as nossas palavras sejam sempre de edificação, as nossas palavras sejam sempre boas. Nunca te esqueça, as palavras torpes, as palavras sujas, são armadilhas do inimigo, espécie de ratoeiras diante de você, ratoeiras. E certamente pode causar grandes danos na tua vida, na nossa vida, se nós participarmos disso aí. Amém? Escolhamos sempre palavras que sejam úteis para alguém. Palavras de edificação, palavras de bênção. Palavras que saiam da nossa boca demonstrando o amor de Deus, o poder do Senhor, testemunhando sempre do eterno para o nosso próximo. E assim, irmãos, com a ajuda do Espírito Santo do Senhor, seremos canal de bênçãos. Jamais da nossa boca fonte suja, fonte torpe, fonte de pecado. Que nós possamos pensar nessa palavra e deixar que o Espírito Santo trabalhe o nosso coração. Nós vamos orar, finalizando essa palavra. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Pai. E eu quero clamar que Tu nos dê o discernimento necessário, a vigilância necessária, para que sejamos boca santa. Boca, Senhor, que jorre águas puras, palavras de bênção, para que possamos edificar aqueles que nos ouvem, Senhor. Ensina-nos ainda a vigiarmos, para que não venhamos a participar das conversas sujas desse mundo, Senhor, mas que sejamos puros no nosso ouvir, no nosso falar, para que as nossas atitudes em todos os momentos honrem e glorifiquem o Teu santo e maravilhoso nome. Senhor, seja conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glórias a Deus por essa palavra, que o Senhor fale sempre ao nosso coração.
Mensagem 1338.